Bom dia a todos, cumprimento aos vereadores, dar as boas-vindas ao Alexandre, depois da exposição do velho António de Macho, que há uma forma da Câmara Valde. Também cumprimento aos seus vereadores, cumprimentar o Secretariado do Estado, Secretariado da Câmara e aqueles que nos visualizam em casa de vereadores. Vamos dar início aqui à nossa reunião de Câmara, 7 de setembro de 2026, e a ordinária. Vamos entrar nos revisões de ordem do dia. E aqui algumas informações. Tivemos um episódio de intempérie dia 17 de julho, teve alguns constrangimentos, mas teve a piscina, realizou-nos a piscina fluvial e a piscina dentro do lazer, e tivemos mais algumas ocorrências de árvores caídas e inundações em cada dia. Deixar aqui uma palavra de agradecimento aos bombeiros voluntários, à Proteção Civil e às juntas de freguesia, à GNR, aos trabalhadores e aos civis que ajudaram para que a situação se restabelecesse o mais rapidamente possível a normalidade, quando isto se verificou com a abertura das piscinas logo no fim de semana a seguir, tivemos tudo operacional. Por outro lado, também felicitar os recém-impulsados e os cargos de Proteção Civil, o comandante do Rio Caixinha, o comandante regional do Tejo, e o comandante de Lobos, o regional Alegre, Marcos, ao presidente do Correio do Marcos, e também deixar aqui uma palavra de agradecimento ao nosso funcionário, o João Pereira, que se formou, que terminou a sua função aqui na Câmara no dia 30 de junho, agradecer pela dedicação que teve ao município esta casa, os anos que já teve, que ainda foram muitos, mais de 30 anos de serviço da Câmara Municipal do Campo, eu também deixando uma palavra de agradecimentos e maiores felicidades neste novo tempo que da minha parte, passaria a palavra, por favor. Sr. Vereador. Muito bem, bom dia a todos, obrigado a todos os vereadores, obviamente dar as boas-vindas à Alexandra, hoje muito verificado, cumprimentar a nossa divisão, família e a quem nos acompanha lá em casa através das redes sociais. Então, aqui algumas informações. Realizou-se este fim de semana aqui o torneio de total em 7 freguesias, com a participação de todas as freguesias. Foi um torneio que foi com batefias, tudo bem. Fizemos o torneio entre sexta, sábado e domingo e concluímos com o almoço convívio e com a entrega de prémios. Tivemos também a missa da Relva, em honra de Rainha Santa Isabel, também com a presença do Sr. Papa Celini, com a presença de muitos festejos, que outrora também fizeram parte daquela organização e que muitas saudades nos deixam. Depois, por causa da Junta de Freguesia São Salvador da Alemanha, pela realização das sextas-feiras culturais, que isso foi na sexta-feira passada, também coincidiu ali com a freguesia, e deu também ali alguma dinâmica à portagem, que se viu por ali muita gente, também pelo calor que se fez sentir, que naturalmente levou ali as pessoas também a fluir em massa àquela zona. Depois, teve que vem em Lisboa na Casa do Comum, com a Paula Duque, a apresentar a 14ª edição do Festival Periferias, que vai se iniciar dia 8 de agosto. Também felicitá-la e dar uma palavra de apreço por tudo que ela tem feito, não só por Ladrão, mas também pelo festival que tem evoluído mesmo muito, não só ao nível da qualidade dos filmes, mas também aumentou os locais onde tem levado o festival, portanto, dá também uma palavra de apreço. Estive em Lisboa também na Feira Internacional de Artesanato, onde participámos com os bordados da Casca de Castanha, agradecer também a disponibilidade da Adelaide para estar lá presente. Queria citar também as 4 freguesias do Conselho de Marvão pela realização de mais uma estafeta, que se realizou de uma ponta à outra do Conselho, passando por todas as freguesias, e que este ano começou em São Salvador de Alemanha e terminou na Beira.
Depois, dá-vos informação que de 10 a 11 de julho vai-se realizar pela primeira vez o benefício de Marcão, portanto, é um festival organizado pelos benefícios. Vai ser ali, precisamente, desde a Banca das Areias, do lado da igreja, um evento novo, tem tudo para correr bem. Vai também ali dar uma dinâmica à aldeia, que bem precisa. Vai ter alguns concertos, alguns DJs, também lá vão ter as várias discos. É um evento que temos que dar ali alguma atenção e acho que também vai correr bem. Depois também dá-vos a informação que terminou também já os Jogos do Alto Alentejo, foi a cerimónia de encerramento em Nisa. Este ano uma boa participação de Mardão, não só o número de participantes, mas também com os resultados obtidos. Dá os parabéns a todos aqueles que venceram e deram a cara por Mardão e agradecer também a todos que participaram, porque é importante se nós investimos nestes jogos, é também com o fim de levar as pessoas a praticar desporto, não só pelo seu bem-estar, mas também pela sua saúde e pela sua prática desportiva. E agradecer também à Helena Pé, que levou também o grupo de séniores, também para animar e para dar também ali, inserir ali nas danças das freguesias, que é extremamente muito interessante. E para finalizar, ainda no rescaldo do programa das 9, 7 maravilhas, felizmente passámos, foi bem, ficámos em primeiro lugar. E agradecer, obviamente, a todos os martonenses e amigos Marvão que votaram na nossa maravilha, no nosso castelo. Isso levou-nos a passar a uma meia-final, que agora se vai realizar em Santarém, no dia 29 de agosto. Portanto, no dia 29 lá estaremos novamente para levar o nosso castelo e dar a visibilidade necessária e esperar que as pessoas voltem novamente a votar e a ver se conseguimos ir depois à final nacional, que se conseguimos passar esta eliminatória, que vai ser precisamente contra Monsaraz, que também concorreu connosco e estaremos na final. Pronto, e basicamente era estas informações. Muito bom dia a todos. Cumprimento o Sr. Presidente, os Sr. Vereadores, uma palavra especial para a Alexandra, que nos acompanha aqui hoje, a equipa técnica que também nos acompanha e todos aqueles que nos veem lá em casa. Mediaram aqui algumas semanas, portanto foram muitos os aspectos que temos aqui a destacar. Começo por salientar a festa de encerramento da Universidade Sénior, no dia 19 de junho. Teve lugar no DDA, em que houve uma parceria também com a Universidade Sénior da URRA. Um momento muito bonito, portanto, de convívio e de boa disposição, que ficará seguramente na memória para nós todos. No dia 20, a nossa universidade, apesar de ter terminado o seu ano letivo, no dia 18, brindou-nos com um teatro muito interessante. Portanto, foi um daqueles momentos que trouxe novamente ao GDA o teatro, que nos fez lembrar as grandes noites de teatro que houve naquela casa, e foi muito interessante ver o crescimento destes adultos. Isto até parece um paradoxo, mas foi interessante porque realmente ao princípio o nervosismo, como é que eles encararam o teatro, como é que eles se apresentaram naquele dia em palco, e foi uma comédia muito gira, foi um bom momento, e parabéns quer à equipa que esteve a representar, quer a quem ajudou a tudo isto, portanto, a Gris e a, não é, coisa do Roqueiro, agora não lembro do nome a Vera, a nossa Verinha, foram excepcionais aqui no ensaio do nosso grupo e que estão todos de facto de parabéns. No dia 22, tivemos uma reunião em Valência de Alcântara para trabalhar a Rota Europeia da Arte Rupestre. Portanto, até neste momento já existe esta Rota Europeia, termina na fronteira de Portugal e, portanto, a ideia é trazer a rota para Portugal, fazer aqui um circuito ao nível dos 4 municípios aqui do Alto Alentejo e, portanto, estamos a trabalhar nesse sentido. Houve já esta reunião preparatória, que ainda é de facto só o início deste projeto. Dia 23 de junho, saliento a minha participação nas jornadas formativas do projeto Camino, portanto, em apoio de La Luz. Estamos também aqui a traçar mais do que uma rota turística, uma rota cultural que vai ficar, portanto, mais coesa depois de todo este trabalho.
É 26 de junho, portanto, a participação no juramento de bandeira e no aniversário da Escola de Formação da GNR, em Porto Alegre. No dia 29, portanto, teve lugar aqui neste Salão Nobre a reunião de classe, bem como também uma reunião no Arquivo Municipal de Porto Alegre, para dar continuidade àquele projeto que já foi apresentado, a digitalização dos documentos. Está a andar, portanto. No dia 30, teve início o projeto de voluntariado jovem, os Guardiões do SEBER, portanto, tínhamos candidatado ao IPDJ, veio a aprovação da candidatura e no dia 30 já começaram 2 jovens, entretanto já se fizeram mais candidaturas, até ao final de agosto haverá vários jovens a participar, basicamente, tal como o nome indica, andarão por ali a garantir que as piscinas funcionam bem e que tudo está em conformidade. No dia 14, inclusivamente, virá cá o vice-presidente do PDJ para visitar os alunos e para acompanhar este projeto. A 30 de junho, portanto, foi o encerramento do ano letivo ao nível do primeiro ciclo e do pré-escolar do nosso agrupamento, portanto, uma festa que ocorreu nas margens do SEBER. Mais uma vez, agradecer ao agrupamento e a todos aqueles que participaram na organização desta festa. Da parte da tarde foi a celebração dos 25 anos do Museu da Amaia. Portanto, também aqui deixar uma palavra de apreço a todos os funcionários da Fundação Amaia e a todos aqueles que têm contribuído para dinamizar, portanto, as ruínas e o museu e, portanto, todo aquele espólio cultural. No dia 3, teve aqui também lugar neste Salão Nobre a defesa do estágio que teve lugar aqui na nossa Câmara, portanto, a nossa marvanense Margarida Madeira realizou o seu estágio profissional, o seu estágio académico aqui na área da ação social, mais concretamente na área da inclusão, e fez aqui a defesa do seu relatório, portanto, com muito mérito, e já tive a oportunidade de dar os parabéns naquele dia, mas reitero, portanto, o bom trabalho que fez e a forma como se integrou aqui connosco em todo este processo. À noite teve lugar a festa de final de ano do Infantário. Deixar uma palavra de agradecimento muito grande a toda a equipa do Infantário, que tem sido incansável ao longo de todo o ano e agora na organização da festa não foi diferente. E o Infantário tem ali algo que nós devemos aproveitar para tudo aquilo que se passa no município, que é a cooperação muito estreita e muito harmoniosa de escola, pais e município. Portanto, a festa foi organizada, de facto, a 3 mãos. Portanto, a Câmara deu algum apoio, a instituição fez outra parte e os pais tiveram um papel fundamental e foi muito bonito ver também os agradecimentos dos pais aos professores, às professoras neste caso, porque realmente consideraram e bem o bom trabalho que está a ser feito naquela casa. Sabemos que é um investimento que nos está a custar muito, porque até agora ainda não fomos ressarcidos em nada pela Segurança Social, portanto estamos há 1 ano e 6 meses a suportar aquela casa, é de facto uma aposta que temos que andar aqui a sustentar, mas em boa hora ela está a ser feita porque está a dar os seus frutos. No dia 6, mas em concreto ontem, finalmente tive coragem para ir a Baião e finalizar o circuito das bibliotecas para dar arranque depois ao projeto e realmente percebi porque é que a DG Lab tanto queria que eu fosse lá acima, porque não há dúvida que dos conselhos que nos deram, portanto elas complementam-se umas às outras e acho que neste momento está aqui arquitetado o projeto para Marvão, portanto agora é pouco ao papel e seguir em frente. Para terminar, só chamar a atenção para os municípios estarem atentos à nossa agenda cultural. Temos uma agenda para o mês de julho e para todo o verão muito diversificada em eventos. É importante que vão consultando. Optámos por começar a distribuir mais em papel a agenda cultural, porque apesar de estar online, ainda muita gente não tinha acesso e queremos que as pessoas efetivamente saibam o que é que está para vir e que participem, porque se organizamos eventos é para que eles sejam participados. Não vou dizer mais. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Vereador e as Senhoras Vereadoras. Uma saudação especial ao Alexandre, que tiveram a reunião e que bem e sugestão do Vereador Bolacha, quer dizer, as boas férias. Cumprimento também os seus chefes de divisão e
e Emília Mena que nos apoia, e cumprimento também quem nos acompanha lá em casa. Os notas breves, nas perguntas de ordem do dia, algumas delas já aqui foram afloradas, mas não posso deixar de referir. A primeira é cumprimentar, desejar as nossas felicidades que ao atual comandante regional do Alentejo, comandante do Conchinha, que é o comandante subregional, passou a ter funções desde o dia 1 de julho no Alentejo inteiro. Boa sorte nestas novas funções. E desejar também as boas-vindas ao comandante subregional do Marques, sabendo também que é uma pessoa que, pela sua competência já demonstrada, certamente continuaremos com aquilo que corresponde ao território da Sub-Região da Proteção Civil bem entregue. E ansiamos todos que a alteração da Lei de Base da Proteção Civil e da Lei Orgânica das Associações de Bombeiros, que está para acontecer até o final do ano, que venha ainda melhorar todos os anos do sistema. Depois, a segunda, uma palavra para as conferências em São Paulo da Aramanha e pela continuação das agora sextas-feiras culturais, desejando que durante o verão continuem a decorrer da melhor forma. E a terceira é uma questão, e com isto termino, relativamente ainda às proteções dos tempos livres e à ludoteca, foi um assunto que tivemos aqui na última reunião, e eu gostava de saber que desenvolvimentos é que houve relativamente a esse assunto, em que tivemos aqui visitas dos pais, naquele caso das mães, relativamente a algumas dificuldades. Eu gostava de saber em que ponto é que está a situação. Obrigado. Na sequência da última reunião, portanto, voltámos a reunir e vimos outras estratégias que nos permitisse dar o máximo de resposta à população. Abrimos mais uma sala, e com isso conseguimos que todos os alunos que estavam inscritos pudessem ter resposta. Neste momento está até não chegou mais nada. Portanto, neste momento, as crianças que havia aquela dificuldade de não terem unificado, essa dificuldade deixou de existir. Com a existência depois também da outra resposta, entre todos acabamos. Sim, muito bom, eu não tenho mais. Não nesta fase. Mas sabes bem qual é o segundo setor que é? Eu Presidente da Câmara, senhores vereadores, senhores chefes de divisão, todos os acompanham lá em casa, muito bom dia. Permitam-me, antes de mais, fazer aqui alguns agradecimentos, não por formalismo, mas porque sinto que genuinamente são precisos. O meu primeiro agradecimento vai para os urbanenses, foram eles que com o seu voto tornaram possível que eu esteja aqui hoje. E naquilo que é o expoente máximo da democracia local, a possibilidade de servir a terra e as pessoas, e ainda que em regimes de substituições, quero que fique claro que não encaro este lugar como um lugar menor. Encaro com muita seriedade, com a mesma responsabilidade e com o mesmo sentido de missão e de serviço público que teria se as circunstâncias fossem outras. Porque acredito que a confiança que nos é dada, seja em que circunstância for, merece sempre o nosso melhor. O outro agradecimento será aos responsáveis do Partido Socialista, sem questionarem a filiação ideológica, sem ter experiência política, sem condicionar a minha independência, quiseram olhar para além disso e entenderam que eu podia acrescentar valor a este projeto coletivo e, portanto, esse voto de confiança toca-me particularmente e levo-me como compromisso. Estou onde nunca pensei que podia estar e, portanto, é com muita humildade, mas também com determinação, que assumo este lugar. E por isso, no período antes da ordem do dia, gostava de falar aqui sobre um tema que merece a nossa atenção, mas que desde já saúde. A Biblioteca Itinerante de Marvão, a sua integração na Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, é uma notícia que muito nos honra e que reflete bem todo o trabalho que tem sido feito. Portanto, passados que já estão 8 meses deste funcionamento, acho que seria um bom momento para se fazer um balanço. É um projeto super interessante, que tem corrido muito bem. Sabemos que os custos iniciais foram para outros da base de financiamento, mas gostávamos de saber se já existiam dados recolhidos, se já temos o número de utilizadores, as preferências de leitura, os itinerários mais procurados, o grau de satisfação dos utentes. Nós sabemos que existe um questionário online na página, mas questionamos se não faria sentido também aplicá-lo presencial, porque assim conseguiríamos ter as respostas diretamente dos utilizadores, captávamos com certeza mais informação e obtínhamos uma taxa de resposta mais elevada. Portanto, basicamente, em suma, o projeto está bem implementado, é de sucesso, mas gostaríamos de saber se já temos números para poder avaliá-lo.
Se não existirem, nós sugerimos que definissem aqui, por exemplo, um conjunto de indicadores, chamados KPIs, não é? Para acompanhar de forma regular quantos utilizadores ativos é que há, qual é a sua taxa de utilização, que temas é que as pessoas mais gostam, se é necessário mudar livros, mudar revistas, se há mais algum serviço até que a BIM possa prestar, e de forma a pouco e pouco irmos avaliando o projeto, mas com bases com dados concretos. E é isso. Relativamente a alguns indicadores existem, portanto, o número de leitores está sempre a ser atualizado, portanto, neste momento temos cerca de 200 leitores. A nível de preferências de livros, isso também tem estado a ser avaliado pela nossa técnica, e ainda ontem, precisamente, falávamos sobre isso, o que tem também levado à escolha dos novos títulos a comprar portanto, o caminho a seguir. O inquérito de papel só está pensado para ser implementado próximo do aniversário. Foi isso que nós definimos. Quando for próximo de novembro, aplicar então esse inquérito em papel para aí sim termos outro feedback. Relativamente ao circuito, tinha que ser implementado fizemos um roteiro. Neste momento já percebemos quais são os sítios em que não pode estar tanto tempo, quais são os sítios em que se calhar vão ser tocados por outros. Não vamos alterar isso até ao final do verão, mas no final do verão vai haver reajuste dos circuitos, porque tínhamos que ir mesmo para o terreno para perceber o que é que se estava a passar. Penso que está aqui mais ou menos. Obrigada. Passando então na correção da arte, que é a primeira categoria, e agora vamos entrar na ordem de trabalho e vamos ver essa sua experiência, primeiro estudo. Concordo? Nós concordamos. Eu sei que já falámos isto duas vezes, apenas repetindo que, apesar de dizerem que isso é uma indicação que vai no balcão único, a data previsível para este negócio era 3 de julho. E eu sei que isto só não entrava nos serviços depois de uma reunião de campo. Portanto, não havia forma de vir cá internos. Mas há aqui alguma coisa que não já, mas obviamente podemos levar para o. Dois é um projeto de levanta de acessibilidade e inclusão do Centro Social de Santo António das Areias, é a limitação de caução bancária. Há cá informação Não temos nada. O ponto 3 é o despacho relativo às competências delegadas, são os despachos que vão fazendo as obras. Não sei se querem até alguma questão. Não. O 4 é uma revisão de preços da empreitada da reabilitação dos edifícios habitacionais da LH. Vem para a retificação do despacho. E o ponto 5 é a situação também do Tribunal de uma revisão de preços. Vem para a retificação do despacho e uma a explicação. Tínhamos de isto de pago até o dia 30 de 6, pela questão do PRR. Sim. Então, trago isso para a retificação do despacho. Concordo? Concordo para cá a informação técnica. Não há nada. O ponto 6 é o torneio sobre o total em 3 dias. Entramos Nas piscinas, entre os anos assim. O 7 é o turismo do Alentejo, o pedido de entrada gratuita no Castelo de Marvão. Sim. Mais pacífico. O 8 é o protocolo de regulação de possível Marvão e a Associação Humanitária de Desenvolvimento Voluntário de Marvão. Verificação do despacho, também com a necessidade urgente que fazia falta aos fundos na associação. Vamos e fazemos para a retificação. Fazer um aditamento e passaremos a dar esse montante será acrescentado no ano que vem àquilo que já era dado aos bombeiros. Só dizer, nós vamos votar, obviamente, favoravelmente, claro. Como é a nossa intenção, que não tenha a ver com o apoio aos cidadãos bombeiros, a intenção de princípio é votar favoravelmente. Ficamos aqui com duas ou três questões que gostávamos que nos esclarecesse. A primeira questão é relativamente. Sabemos que a EIP está neste momento com um concurso para a EIP e que a EIP vai em princípio entrar em funcionamento. Não é nada inopinado. Temos a dimensão aguardada. Sim, estes 55 mil euros incluem o dinheiro da EIP ou não o dinheiro da EIP? O dinheiro da EIP vai à parte. Isto é uma coisa à É o que eu parte. Sendo assim, compreendemos também a necessidade. Nós já tínhamos transferido. Sim, eu percebi. Vamos acrescentar 10 mil. 10 mil, eu percebi. E mesmo assim, com os 10 mil, isto dá 6,25 € à hora, é menos do que se paga para a mulher na limpeza. Se fizer as contas aos dias do ano e às horas,
O que dá é isso. Portanto, não está em causa, não está em causa o apoio, nós obviamente apoiamos e fico esclarecido. Vamos estar favoravelmente. Há mais alguma questão? Não. Não, obrigado. Pronto, está votado, está aprovado. No próximo ponto, tem que nós entrar por sua parte. Certo? Bom, o Sr. Presidente já salientou porque é parte interessada, portanto, o nono ponto, em que é uma proposta dos vereadores do Partido Socialista, pedido de nulidade da inclusão de um ponto na reunião de 16 de 2023. Tem aqui uma moção que é apresentada. Sim, se me permite. Muito obrigado. Portanto, eu confesso que até fiquei surpreendido com o parecer jurídico que acompanha esta informação. Nós, na última reunião, tínhamos levantado umas dúvidas relativamente aos prazos. Essa resposta foi algo de uma informação dos serviços jurídicos da Câmara, a dizer que aquele prazo não se aplicava ao Presidente da Câmara, que a qualquer outro Presidente do mas se aplicava aos vereadores. E, inclusive, na ata que acabámos de aprovar há bocado, e que aprovámos todos por unanimidade, sobre esse ponto que se passou na reunião e que ficou transcrito na ata, é que, e passo a citar, levantando as dúvidas sobre os prazos de inclusão, o Sr. Presidente ausentou-se para falar com o chefe de divisão e, quando regressou, afirmou o seguinte: informou que vai pedir um parecer à jurista para se pronunciar sobre esta situação. Vão votar os assuntos e, se o parecer der razão ao vereador Jorge Mar, as decisões são nulas e repetem-se os assuntos. Ora, nós chegamos à conclusão, temos algumas dúvidas se não se aplica a todos os pontos, mas em relação a este ponto em concreto que estamos a falar, foi submetido fora do prazo legal pelo vereador Luís Costa, porque foi o vereador Luís Costa que o submeteu e não cumpriu o prazo dos 5 dias. Ora, com base na informação do jurista a dizer, não, o prazo para os vereadores, se quiserem submeter, é de 5 dias. E com base nesta afirmação do Sr. Presidente, se chegasse à conclusão que os assuntos que seriam considerados nulos se eu tivesse razão, e seria recolhido das votações, foi nesse sentido que nós decidimos submeter uma moção. Foi por isso que fiquei surpreendido quando vi um parecer da jurista dizendo que tal como isso foi votado, está votado, é porque não havia problema nenhum. Não, havia um problema que foi referido no início dos trabalhos da hora passada da reunião e foi referido cada pouco no momento da votação por mim a dizer, votamos, mas votamos sem saber ainda o parecer. Portanto, é com base no parecer dos serviços que diz que os assuntos submetidos pelos vereadores têm que cumprir o prazo dos 5 dias, e como neste ponto essa submissão não aconteceu, e não houve nenhuma conversa connosco, porque às vezes há assuntos importantes que surgem e que não é necessário, não há tempo para submeter dentro dos prazos legais, e os senhores vereadores, se quiser, ao Sr. Presidente da Câmara, se tiver algum assunto, falam connosco, e se for um assunto importante, obviamente não precisa cumprir esse prazo. Não foi o caso. Não houve nenhum contacto. Não houve nenhum contacto, o que se cumpre é a lei. E o que diz o regimento é que esse prazo não foi cumprido. Portanto, e é com base nesse parecer da jurista que diz que a informação, os assuntos levados à reunião de Câmara pelos vereadores têm de cumprir, têm de chegar para serem introduzidos na ordem do dia 5 dias úteis antes, o que não aconteceu neste ponto, porque aconteceu ainda já passado os 5 dias. E era por esse motivo que nós, tal como apresentamos nossa moção, explicamos que, não tendo cumprido os prazos legais, porque foi submetido às 14 horas e 20 minutos do dia 11 de julho de 2026, não cumpriu os 5 dias, e por esse motivo nós, tal como já tínhamos falado da necessidade deste ponto ser avaliado de outra maneira, mas também por esta razão, nós pedimos a nulidade daquela decisão que tomámos, com base no parecer da jurista da Câmara, que diz que os assuntos que são trazidos à Câmara têm que ter esse prazo. E foi por isso que nós trouxemos este assunto desta forma aqui. Muito obrigado. Obrigado também. Pronto. Nós já falámos sobre este assunto. Pronto. E obviamente não queríamos também tomar aqui uma decisão sem primeiro ter o parecer jurídico de alguém que percebe. Não somos nós. Claro. Temos esse conhecimento e quisemos da explicação que me deram, para além do que está aqui escrito e que foi enviado por todos os vereadores para terem conhecimento, é que portanto, existe este
prazo de 5 dias para efetivamente o Presidente receber toda a informação e a partir daí organizar todos os assuntos que irão à reunião de Câmara. Mas não tem necessariamente cumprir estes 5 dias para ir, isto é mais para o Presidente ter tempo para os ler, para estar por dentro do assunto e em função disso decidir se deve levar ou não o assunto à reunião de Câmara. Portanto, o Presidente ainda que não tenha estes 5 dias, entendeu que deveria e poderia levar esse assunto à reunião de Câmara, e para além disso, pronto, também tinha esse conhecimento, vai também aqui neste parecer, acaba por ter a validade da decisão que aqui se tomou, uma vez que o assunto foi votado, ainda que o vereador também tivesse levantado aquelas questões todas, e perante tudo isto, portanto, entendemos que o assunto deve manter tal e qual como foi, portanto, da nossa parte, pelo menos da minha, vou dar conta e a questão. Se me dá licença, antes de passarmos à votação, repare, este assunto isso quer ter nada a ver, em concreto, sobre o conteúdo do ponto em si. Isso é outra discussão. Isto tem a ver com a necessidade de cumprirmos um formalismo. E eu levantei essa questão no início da ordem da passada reunião sobre se os assuntos tinham ou não tinham que chegar para serem incluídos na reunião 5 dias úteis, conforme está previsto no regimento. E o regimento, o Sr. Presidente na altura, consultou o Sr. Chefe de Divisão e chegaram à conclusão. Nós não temos informação com isto, temos que ter um parecer jurídico da jurista sobre isto. Vamos continuar a reunião e depois chegamos à conclusão que é mesmo assim. Nós declaramos essas reuniões nulas. Foi dito pelo Sr. Presidente e ficou em ata. No ata que nós aprovamos a ata. No seguimento disso, foi produzido um parecer pelos serviços jurídicos em que diz explicitamente, esse parecer é um parecer que foi produzido a pedido do Sr. Presidente e que foi enviado depois a todos os vereadores no dia 17 de junho. No dia 17 de junho, foi chegar à apresentação e, nesse prazo, o que diz textualmente a nossa jurista. E o prazo para qualquer vereador poder solicitar a inclusão do assunto na ordem é de 5 dias úteis para as reuniões ordinárias e de 8 dias úteis para as reuniões extraordinárias. E depois faz referência à lei onde isso está. Pronto. Foi com base nisto que depois a jurista conclui, no seu entendimento, no entendimento dela, esse parecer se aplica para os assuntos submetidos pelos vereadores, não se aplica aos assuntos que o Presidente da Câmara entenda submeter. Este assunto que estamos a falar, é um assunto que foi submetido, não pelo Presidente da Câmara, foi submetido pelo Sr. Vereador Luís Costa, no dia 11, para ir à reunião de Câmara. E entre o dia 11 e o dia 17 não passaram 5 dias úteis. E como o Sr. Presidente, que eu tenho, por falar a verdade, nas reuniões de Câmara, disse que se chegasse à conclusão que havia algum ponto que fosse, alguma decisão que fosse nula, por causa do que eu estava a dizer, que assim se faria, nós entendemos submeter esta abstenção. Porque em relação aos outros pontos pode haver dúvidas, mas temos uma interpretação do registro a dizer assim, não. Desde que os documentos sejam enviados 2 dias úteis para todos os vereadores, o Presidente da Câmara pode incluí-los. Mas este é um assunto. Repare, se eu não tivesse submetido este assunto 5 dias antes, o Sr. Presidente podia entender não levar à reunião e deixá-lo só para a próxima, porque não tinha entrado dentro do prazo. Porque não cumpriu um prazo legal. E é por isso, há aqui uma nulidade relativa a um prazo legal. E é por isso que nós submetemos nós não estamos a dizer que este assunto, que neste caso, que é um assunto que tem a ver com o pagamento das custas ao Sr. Presidente da Câmara, das custas judiciais, que não tem que voltar à reunião de Câmara. Obviamente tem que voltar à reunião de Câmara e tem que discutir e tem que tomar uma decisão. Mas a decisão que tomámos, por tudo isto que afirmei, está fora daquilo do enquadramento legal. Está fora do enquadramento legal pelo parecer que a jurista fez no dia 17 de junho, embora depois faça um parecer a seguir para este documento que o queira contrariar, mas a jurista é a mesma, certeza que não se contraria assim própria, e depois vem também, resulta também da afirmação da honorabilidade do Sr. Presidente da Câmara, que disse textualmente na reunião de Câmara que, relativamente a este assunto,
O Presidente voltou à opinião e informou que vai ter parecer à jurista para estudar sobre esta situação. Vão votar os assuntos. E se o parecer der razão ao dos Jorge Marques, as decisões são nulas e repetem-se os assuntos. Não sou eu que o digo, foi o Sr. Presidente da Câmara que o disse. E se em relação aos outros podemos ter dúvidas em relação a este assunto, não há dúvida que o que discutimos não podíamos ter discutido, não podíamos ter votado naqueles termos. Portanto, apelo à vossa compreensão e à vossa responsabilidade no sentido de não estarmos aqui a forçar a Câmara a tomar nenhuma decisão ferida de legalidade, pode ter depois ainda complicações maiores. Porque se nós, reparem, se nós considerarmos esta decisão que tomamos como nula e o assunto voltar a uma próxima reunião de Câmara, os senhores têm maioria, e como têm maioria, poderá usar novamente o voto de qualidade e poderá certamente o assunto passar. Mas já não vai ter legalidade. Neste momento, se continuarmos assim e se não provarmos a nulidade daquele ponto e a sua entrada em nova ordem de trabalhos, está ferido de uma ilegalidade. E é por isso que eu apelava ao vosso bom senso e à vossa capacidade no sentido de como nos acompanharem nesta missão. Muito obrigado. Bom, eu ouvi com toda a atenção e toda a argumentação. Não posso, obviamente, ir contra um parecer jurídico. Tenha tanta paciência, portanto, é o que está aqui. E já nós votámos em assuntos e todos fomos sempre de encontro àquilo que foram os pareceres técnicos e jurídicos. Agora era um contrassenso fazer o contrário. Portanto, eu respeito toda a argumentação que fez, não está em causa. Agora fazer isso mas não fazer. Peço desculpa, eu já percebi que a vossa decisão está formada, mas só dizer uma coisa. Qualquer decisão que tomarem vão contra o parecer jurídico. Porque se votarem contra a nossa moção, vão contra o parecer jurídico que foi emitido no dia 17 de junho. Se votarem a favor, vão contra o parecer jurídico que foi mandado fazer a propósito da nossa moção. Portanto, contra um parecer jurídico da mesma pessoa, vai de certeza votar. É só decidir sobre qual é que era contra qualquer votar. Não, vou manter. Os dois parceiros são precisamente o mesmo. Não, eu peço desculpa. Eu peço desculpa. Eu tenho os dois aqui na frente. Não queria estar a amassar os que estão lá em casa sobre o assunto, mas o parecer é claro. Além das afirmações do Sr. Presidente, estamos aqui a pôr em causa a palavra dele. O parecer é claro. No dia 17 de junho, dizem que o Sr. Presidente da Câmara não precisa dos prazos dos 5 dias, desde que cumpre os 2 dias úteis para mandar o assunto ao Presidente, mas que os vereadores precisam. É isso que diz o parecer do dia 17 de junho. Eu, a senhora Teresa Simão, neste caso a senhora Alexandra Gordo, para reter qualquer assunto, tem que enviar até 5 dias úteis ao Sr. Presidente de Câmara. E se não o fizermos, não estamos a cumprir. É isso que diz o parecer do dia 17. Depois, num parecer sobre este assunto, diz, pois, sabe, afinal, aqui, como foi votado o assunto, o assunto está votado. Não, há um compromisso da parte do Sr. Presidente da Câmara, tomado em reunião de Câmara. Se houvesse um parecer a dizer que as medidas eram nulas que temos, que teríamos que as anular. E é isso que eu venho fazer, com base nessa informação legal e da palavra do Sr. Presidente da Câmara, é trazer a nulidade, sendo certo que, obviamente, o assunto há de haver novamente a reunião de Câmara e virá novamente a reunião de Câmara e nós teremos que votar e poderá até, eventualmente, a decisão ser a mesma ou ser outra. Muito obrigado. Então, proponho aqui a votação. Quem vota contra? Não, nós votamos contra. Nós votamos a favor, A obviamente. favor. Então, está aprovado por voto de qualidade da minha parte. Não está aprovado, está rejeitado. Rejeitado, sim. Muito bem. É importante que isto fique em ata, porque não só para a memória futura, mas para efeitos legais no futuro, é importante que isto fique no estado em ata. Muito obrigado. Ponto 10 é uma alteração aos orçamentos de despesa de 2023 e a sexta alteração às grandes do ano. É para conhecimento, não sei se tem uma questão. O 11 é um acordo entre o Conselho de Marrão e a Associação de Cultura
e a ação social de Navão e a Débora Sofia Batista, cedência de instalações da antiga escola de Escusa, é para a ratificação, é aquela situação que devemos dar andamento para dar resposta às crianças. Portanto, Sr. Presidente, nós ainda não tomamos uma decisão sobre o sentido de voto neste ponto, que eu queria questioná-lo relativamente a um assunto, que é, tratando-se de um acordo entre um município, uma associação e um particular, porque eu penso que aqui o terceiro interveniente se trata de um particular, certo? Eu queria saber, por ser uma situação especial, se não teria sido, se não seria útil nós termos um parecer jurídico do Serviço do Município sobre este assunto, para termos a certeza que este acordo entre o município ou uma associação do Conselho e um particular se enquadra e está enquadrado dentro da legalidade. Porque parece-nos que seria útil para nós podermos votar em consciência, temos aqui um parecer que nos enquadrasse isso juridicamente. De que forma é que este parecer se enquadra naquilo que é o Código Regulamentar do município e na legislação em vigor, o acordo entre uma pessoa a título individual, uma associação e o município. Achamos que seria útil termos um parecer da nossa jurista sobre este assunto. E se tivéssemos esse parecer... Algum constrangimento em retirar da Câmara? A justificação do despacho está do aí. despacho. Nós vamos retirar e faremos a aposta do livro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Isso já está aprovado, é só a ratificação do despacho. O ponto 12 é o Fundo Municipal de Emergência Social, proposta para a abertura de período de candidaturas. Tivemos uma ocorrência de uma família que ficou com incêndio em casa e é esta situação que pode aparecer a outras situações. Disputamos por esta situação. Sim, nós vamos estar a favor. Está aprovado o terceiro elemento de apoiar as instituições sem fins corporativos e inclusive quando vão análise das candidaturas das IPs ou do particular, por analisar é uma questão. Nós já precisávamos saber, e o nosso voto vai ser a favor, não é? Se este valor dos 50.000 euros tem sido inalterado ao longo do tempo, ou se há possibilidade de se considerar algum aumento, porque sabemos que há uma subida generalizada de todos os custos, energia, alimentação, combustível, e não sei se gostaríamos de saber se não haveria alguma forma de que este apoio acompanhasse a realidade económica. Nós, naturalmente, conhecemos mais a questão do investimento das questões de eficiência energética. Porquê? Porque este apoio também vai sair das rubricas da despesa corrente da Câmara de Mafão. E a despesa corrente também teve esses problemas dos acréscimos. Portanto, a situação estamos abertos no próximo orçamento a olhar para esta questão e, claro, também temos que sentir. E nós sabemos que está a ter um papel determinante. Temos sempre situações. Por isso é que a gente também trouxe aqui, já para acelerar o processo, porque sabemos que as IPs estão algumas a precisar deste apoio. Vamos estar aprovados, passamos para o 14. Venda de publicações do município, 21ª Feira do Livro Mavão, proposta de descontos a aplicar. Vamos estar a favor. Está aprovado. O 15 é o alvo da abertura da renovação da arte pública de venda e adquiridos de equipamentos sem multa. Foi adjudicado, é pacífico, isto é. Está aprovado. A atribuição de fundo de maneio devido à apresentação do anterior detentor. O Sr. João Pereira e passa o fundo de maneio para o Gincalha e o chefe de prisão. Nós entendemos perfeitamente a necessidade operacional de existir alguma flexibilidade em despesa, mas gostaríamos também de que considerassem talvez a existência de um cartão de débito com um limite para questões pré-pagos, que se podia colocar esse valor, porque achamos que será uma solução mais transparente, com um melhor controle, quer para o município, quer também para o colaborador. Se for, isto é uma proposta que se possa considerar, porque, enfim, fundo de maneio é sempre dinheiro e, portanto, E o fundo de maneio é sempre carregado com os pagamentos lá com eles. Sim, com certeza, mas o cartão de débito também permite o Estado saber onde é que se gastou e não há movimentos de dinheiro. Mas, enfim, é apenas uma opinião nossa. Os vamos estar A favor, claro. E devemos analisar e perceber se é piada. E pode explicar. Explico. Não, se quiser explique.
no valor, e então, ao final do ano, significa 1% das famílias. É o que está em vigor há muitos anos na Câmara. Que serve para alguma urgência, para pagar inspeções de carros que têm que ser pagas. Neste ano todo, tudo utilizava-se no pagamento de inspeções ou alguma coisa muito urgente que haja para a aquisição, não para algum serviço. Acho que 17 é a atribuição local de habitação, do relatório social e parecer técnico da atribuição da habitação municipal, também é de parte do recurso. Isto é no âmbito da estratégia local, são as casas que vão ficar construídas, estamos os serviços estão a preparar de acordo com aquilo que estavam sendo datados. É o 31. Elas estavam indicadas e passa a seguir à risca todas as orientações técnicas que o INU nos deu. O INU teve na Câmara Municipal uma auditoria recentemente, ainda a Câmara está a responder a certas probabilidades que estão por solicitadas, e a atribuição é de acordo com as orientações que o INU deixou quando da visita da auditoria técnica. Nós, em relação a este assunto, não estando em causa a necessidade. Aliás, isto que eu vou dizer é para este ponto, para o 18 e para o 19. São assuntos em termos de processo de decisão muito semelhantes. Não está em causa a necessidade destes agregados familiares se verem. Mas eu recordo que nós tivemos aqui numa reunião a discutir sobre a necessidade de reforço de verbas relativamente às secretarias de habitação. E que na altura uma das coisas que nos disse é que havia, apesar de ser definida a 100%, havia custos para o município, nomeadamente porque havia agregados familiares que tinham sido integrados e que, portanto, tinha sido mudada a configuração desses agregados familiares era diferente e, como era diferente, tinha que haver um acerto. Por esse motivo, eu não sei se não teria sentido, apesar dos grupos estarem identificados e não estarem em causa, porque haverá outros, não teria feito sentido, olhando para aquilo que é o Código Regulamentário, que está previsto em termos de estratégia de proteção social, os serviços terem feito, novamente, uma revisão das condições para garantirmos que as pessoas mais necessitadas das que estão identificadas são, de facto, estas e que não houve nenhum destes núcleos familiares. Eu não estou a dizer que houve, estou apenas a dizer que a ser transparente. Não houve nenhuma alteração nenhum destes núcleos familiares que leve a que, porventura, a atribuição não fosse exatamente assim. Portanto, eu só faço essa questão por causa daquela questão que aqui foi levantada dos agregados. Está mais do que escalculizado da situação, por respostas, os processos foram feitos ao pormenor, não houvesse outra situação que foi o agregado. Tinha um rendimento de X, e passou a ter um rendimento de Y. Exato, foi a situação. Sim. Por isso é que ficou fora da situação. Acho que foi isso que aconteceu. Mas muitas situações. Isto foi salvaguardado e essa decisão foi feita. Estas situações agora estão salvaguardadas e não há. E que são situações que acontecem por factos. A pessoa ganha mais dinheiro. Ainda bem. Ainda bem. Nós vamos estar a favor. Quer um 17, quer um 18, quer um 19. Depois são todas situações idênticas. Logo, penso que estamos aqui a expor situações. Não. Nós vamos estar a favor das três. 17, 18 e 19 foram aprovados por unanimidade. Iríamos passar para o 20. Acordo de colaboração entre o município, Marvão e a Associação de Alvorada, Associação Cultural, Organização do Conjunto do Festival da Juventude. Nós temos fazer votações semelhantes, diferentes, mas como são dois protocolos de colaboração com a mesma associação, se o Sr. Presidente entender que podemos discutir em conjunto, podemos discutir em conjunto aqui. Mas podemos votar em separado, são coisas obviamente diferentes. Claro. Uma questão. Sim, tenho algumas questões. A primeira não é uma questão, é uma saudação. Ainda bem que agora já há o entendimento de que se podem e devem fazer os acordos de colaboração de forma a perceber e que fique claro os seus custos financeiros e não financeiros. Depois, eu confesso que nós ainda não temos relativamente a estes pontos e não temos nenhum sentido. Bom, por um lado, porque
nos parece também que carecia de um parecer da nossa jurista. E o que é que Foram produzidos pela jurista, este protocolo. Pronto, mas há aqui uma questão que me parece que é uma questão que eu gostava de ver esclarecida. Não sei se o Sr. Presidente pode esclarecer. A primeira é que a única coisa que eu consegui perceber é que esta associação foi criada em março deste ano. Não conheço qualquer atividade. Isso não é necessariamente mau, mas foi uma associação que não foi criada por este ano. E eu não sei quem é que são os corpos sociais desta associação, pois há de ter. O Sr. Constituinte há de ter. E como não sei quem são os corpos sociais, nem conheço esta associação, como, atendendo à morada, perguntei no sítio onde está localizada a morada se alguém conhecia lá alguma atividade desta associação, e me foi respondido por várias pessoas que não, eu fiquei na dúvida, fiquei sem saber o que fazer. Mas como é que eu vou votar favoravelmente um acordo com uma associação da qual não tenho qualquer dado, a não ser que foi fundada a 26 ou 27 de março deste ano. Que não sei quem são as pessoas, não conheço os estatutos da associação, não sei quem é que se destina, só que sei que se chama Associação Tipo de Alvorada, Associação Cultural. Nem sequer sei, suponho que uma sede é no Porto e Santo António, suponho que sejam pessoas cá, mas não sei quem são as pessoas sequer. E o vereador convidado do processo dar uma explicação sobre essa situação. Sim. Portanto, esta associação é realmente recente. Estamos a falar de jovens que vivem cá e que estão cá explicados e que estão cá a fixar-se, aliás, já estão há algum tempo. E foi uma parceria que nos foi apresentada precisamente por eles. Portanto, acharam que podiam dar aqui um apoio na organização do Festival da Juventude e vieram procurar a Câmara no sentido de trabalharmos em conjunto. É aquele rapaz que tem a cedência do bar da piscina. Frederico Borges. Exatamente. Frederico, exatamente. É um dos rapazes que integra esta associação. Já tem aqui organizado. E as outras pessoas também são no Conselho? Uns sim, outros não. Outros são. E quem é que é o Presidente da Associação? É o Sr. Frederico, que é o Presidente da Associação? O que é que tem direção, que tem sido sempre bem connosco? Aliás, já vieram, os outros também já vieram, mas o Frederico é quem, desde o princípio, tem estado com este projeto. Portanto, é, no fundo, a pessoa. Além do Sr. Frederico, os corpos sociais de outras pessoas do Conselho, é isso? Eu não conheço toda a associação. Pois é que eu também não. Eu acho que isto é bom. É bom que haja quem colabore nestas atividades e que estas atividades se façam sempre. Tenho algumas dúvidas em votar favoravelmente uma coisa que desconheço. É só, não há aqui nada. Eu só percebi. A única coisa que consegui recolher foi quando escrevi o nome da associação, aparece fundada em tal. Depois não aparece nada dos corpos sociais, não aparece nada. E eu não consegui encontrar e fiquei na dúvida. Fui Santo António e perguntei, também ninguém conhecia. E foi por isso que surgiu esta acho que questão. optaram por fazer uma morada neutra, daí por terem optado pelo povo. Penso eu, mas não. Pronto, eu já percebi, porque é uma pessoa que tem cá atividade, pelo menos uma pessoa que tem atividade de terceiro. Está uma casa Está com então. vai ficar a vida cá e aparecer cá com esta parceria para ter uma oportunidade. Pronto, esta situação, a discussão, parceria. Entretanto, eles próprios também quiseram avançar aqui com uma iniciativa que é a organização do Festival de Disputa do Verão. Portanto, é uma ideia que nos foi aqui lançada, que nos foi explicada, e que foi por nós acarinhada. Portanto, vamos ver. Temos que tudo corra bem. Portanto, quanto mais eventos houver, qualidade melhor. Estamos aqui a avançar com mais uma aposta. Claro, se me permite, Sr. Vereador, relativamente a este segundo documento, há uma questão que me criou alguma preocupação, que é o motivo do acordo. Acho que fazer um evento de despedida do verão faz todo sentido, mas ainda no fim de semana que está previsto, ainda não havendo programa, nem para as festas da escusa, nem para as festas. A festa da escusa vai ser no 8 de setembro. Não, o dia é 8 de setembro, mas como depois normalmente fazem outro tipo de atividade, provavelmente a tauromaquia e tudo isso, costumam ter nos fins de semana Festa da escusa ao fim de semana. que possa chocar
com alguma atividade relacionada com o livro pulsar, que este é o fim de semana a seguir, é o fim de semana a seguir. Este é o fim de semana a seguir. Portanto, no- Se não houver choque disso, também não. Isso foi analisado também em reunião. Portanto, a inevitabilidade, mas isso já aconteceu mais vezes, vai ser as festas do Conselho sobreporem-se às da exclusão. Sim, Cada sim. vez que os fins de semana, assim, isso acontece Isso sempre. acontece Portanto, sempre. este é precisamente no fim de semana a seguir. Nós vamos abster-nos nestes dois pontos. Ok. Depois são aprovados por maioria. E assim chegamos ao fim da nossa ordem de trabalhos. Agradecer-vos a todos. Antes de agradecer aqui no vídeo em casa, através da rede aqui. Bom dia e obrigado. Bom dia, obrigado.